Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bem-vindo ao The Gray Zone. Aqui é Max Blumenthal. Sob ordens do presidente Donald Trump, as Forças Armadas dos Estados Unidos sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, em uma violenta operação no dia 3 de janeiro, que deixou pelo menos 80 mortos, incluindo 32 oficiais militares cubanos, sem aparentes baixas do lado americano. Como essa operação foi possível? E para onde vai a Venezuela agora que Trump continua a fazer ameaças, alegando ter controle sobre o país, sua economia e sua vasta riqueza em recursos naturais? Para entender a perspectiva do governo da Venezuela e do movimento chavista que o sustenta, conversei com Jorge Arreaza. Arreaza é um diplomata experiente, que serviu como ministro das Relações Exteriores da Venezuela sob o governo Maduro, e é um confidente da presidente em exercício do país, Delcy Rodrigues. Ele também é genro do arquiteto original da Revolução Bolivariana da Venezuela, o ex-presidente Hugo Chávez. Jorge Arreaza, bem-vindo ao The Gray Zone. Jorge Arreaza, welcome to the Gray Zone. Thank you. Tchau. It's great to see you. É ótimo ver você. Como todos que estão assistindo sabem, houve uma grande operação militar dos Estados Unidos em Caracas no dia 3 de janeiro, envolvendo 150 aeronaves, unidades da Força Delta e uma divisão de helicópteros. Ela resultou no sequestro do chefe de Estado, o presidente Nicolás Maduro, e da primeira-dama Cilia Flores. Acho que todos querem saber como isso foi possível e como os Estados Unidos conseguiram fazer isso, aparentemente sem perder nenhum homem ou equipamento. Do seu ponto de vista, o que aconteceu lá? Thank you, Max. Yes, it was Obrigado, Max. Sim, foi realmente um grande acontecimento. É a primeira vez na história republicana da Venezuela, na nossa história como república, que fomos atacados por uma potência estrangeira com um uso tão avassalador de tecnologia de guerra. Isso vinha sendo preparado há semanas. Todos sabemos que todos aqueles porta-aviões e navios de guerra estavam posicionados no Mar do Caribe, próximos às águas territoriais venezuelanas, há meses. Eles usaram a falsa desculpa, de combater traficantes de drogas, o narcotráfico e os cartéis. Tudo isso. Não posso dizer a palavra porque não é apropriado, mas todas aquelas mentiras que inventaram contra o nosso país, contra o presidente Maduro e sua equipe. against our country, against President Maduro and his team. So we were expecting from the first Desde o primeiro momento, esperávamos algum tipo de ataque. Estávamos preparando nosso povo até mesmo para uma invasão, com nossas milícias e nossas forças armadas. Mas o que aconteceu em 3 de janeiro foi que eles usaram a tecnologia de guerra mais avançada. Conseguiram silenciar, neutralizar nossos radares, nossa artilharia antiaérea, nossas defesas aéreas. Entendemos que foram usados mais de 100 aviões, desde drones até bombardeiros, nessa operação. E os fatos são os fatos. Talvez tenhamos agora cerca de 100 mortos. Eles são nossos heróis, nossos mártires, e estamos realmente tristes por isso. Civis, não apenas militares, civis. Civilians, not only military, civilians. The bombs also landed in places where normal people. As bombas também caíram em lugares onde pessoas comuns vivem e mataram jovens que não tinham nada a ver com política ou com o governo. Militares também, é claro. Jovens que apenas faziam seu trabalho. Foi uma operação bem planejada, com tecnologia muito avançada. O que realmente aconteceu é que eles sequestraram, ou melhor, capturaram, nosso presidente e sua esposa, que também é membro da Assembleia Nacional da Venezuela. Ela também é uma líder das mulheres venezuelanas. E esse caso é absolutamente ilegal dentro do marco do direito internacional. Tenho até certeza de que também é ilegal, segundo as suas próprias leis, a Constituição dos Estados Unidos e as leis dos Estados Unidos. É absolutamente inaceitável. É bárbaro. Estamos pedindo ao governo dos Estados Unidos que liberte o presidente Maduro e sua esposa, que os traga de volta à Venezuela, porque é absolutamente ilegal o que vocês fizeram. Não você pessoalmente, mas o seu governo. E em termos de manutenção da ordem internacional, baseada na lei, baseada em normas, acredito que isso deve ser resolvido.
porque ele é um chefe de Estado. Ele tem imunidade diplomática. E isso é simplesmente inaceitável para qualquer ser humano que acredita na paz, que acredita no direito internacional, que acredita que todos podemos nos entender por meio do diálogo. Então foi isso que aconteceu. E nós ainda estávamos realmente em choque. Mas algo mais aconteceu, Max. O governo da Venezuela é o mesmo governo. Delcy Rodrigues é a presidente no momento. A Constituição estabelece isso. E o plano que o presidente Maduro escreveu com a própria mão é o mesmo plano que o presidente Chávez deixou como legado quando morreu. Não houve mudança de regime. Outra pessoa está na presidência agora, mas não houve mudança de regime. E Delcy é uma mulher leal e corajosa, que vai fazer o que for necessário para proteger nossa soberania e trazer o presidente Maduro e Cilia Flores de volta à Venezuela. Bem, quero te perguntar mais sobre isso. Mas antes, só mais algumas perguntas sobre o que aconteceu na noite traumática de 3 de janeiro. Você pode nos contar mais sobre o que aconteceu quando Nicolás Maduro, seu presidente, e Cilia Flores foram sequestrados? E por que eles não estavam em um lugar mais seguro? Acredito que eles estavam em um local seguro e todo o pessoal militar que os protegia deu a vida para defendê-los. A maioria morreu defendendo o presidente e sua esposa. Acho que foi simplesmente uma superioridade esmagadora em termos de tecnologia. E foi isso que aconteceu. Lembre-se, sempre estivemos preparados para um tipo diferente de guerra. Não uma guerra convencional, mas algo como o Vietnã, que durou mais de 20 anos, ou o Afeganistão. É diferente. Como disse o presidente Chávez, temos muitas montanhas, savanas, selvas e ilhas. E temos homens e mulheres corajosos que defenderiam esse país em combate corpo a corpo. Mas é claro que não podemos negar a superioridade dos Estados Unidos em termos do investimento que fizeram. Quero dizer, acredito que tudo que a Venezuela gastou com o setor militar nos últimos 100 anos não chega perto do que os Estados Unidos gastaram em apenas uma operação de 2 horas. O custo de cada míssil lançado, de cada voo de bombardeiros, F-15, F-22, helicópteros, drones, aviões. O porta-aviões Gerald R. Ford e todo o resto. São bilhões de dólares gastos nessa operação. Portanto, militarmente, estamos preparados para uma guerra não convencional, não para esse tipo de guerra convencional. 32 oficiais cubanos foram mortos no ataque dos Estados Unidos à Venezuela. O que você pode nos dizer sobre o que esses cubanos estavam fazendo e em que contexto foram mortos? Você sabe que, desde o presidente Chávez, os presidentes da Venezuela, Chávez e Maduro, sempre contaram com a ajuda e o apoio de especialistas cubanos em segurança. Lembre-se de que Fidel Castro enfrentou mais de 600 tentativas de assassinato, então eles realmente sabem como proteger um chefe de Estado. Havia cerca de 100 pessoas no grupo que protegia o presidente, e talvez 30% delas fossem cubanas. Eles também deram suas vidas pela revolução e para proteger o presidente Maduro. Eles estavam em combate? Eles realmente foram mortos em combate? Sim, todos cuffed-less. O que você diria àqueles, especialmente em Washington, que afirmam que o impressionante sucesso dessa operação dos Estados Unidos mostra que o síndrome da guerra do Iraque acabou, porque a guerra civil e a desestabilização ainda não eclodiram na Venezuela? A única razão pela qual isso não aconteceu é porque o chavismo está no poder. Porque a revolução está no poder. Temos estruturas muito grandes de comunicação com o nosso povo. Temos comunas, conselhos comunais.
Nosso povo está organizado, então temos comunicação direta com ele. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem o que aconteceu naquela noite. Eles sabem sobre Delcy e seu compromisso com o presidente Maduro, com a Constituição e com a nossa soberania. Portanto, a Venezuela, neste momento, está em paz. As lojas estão abrindo, os shoppings abriram e no próximo domingo voltaremos às escolas e universidades. Estamos produzindo petróleo, estamos produzindo gás, tudo o que precisamos, alimentos na Venezuela. Mas isso só é possível porque não houve uma mudança de regime, porque Delcy Rodrigues é a vice-presidente e agora a presidente encarregada da Venezuela. E essa é a única razão. Sem o chavismo, isso seria caótico. Sem o chavismo, estaríamos em uma situação que não estaria sob controle por décadas. Então isso é algo que eles precisam considerar. Isso não é por causa da guerra do Iraque ou qualquer outra cor. É porque é o povo venezuelano que governa no governo venezuelano. Sem o chavismo, há meio estatismo. Sim, uma guerra civil ou algo parecido com o que aconteceu na Líbia. Sem o chavismo, não haveria paz na Venezuela. O movimento chavista, que está no poder da Revolução Civil Intahari, não unido. Monoliticamente unidos. Absolutamente. Mais do que nunca, eu diria. Acredito que com esse ataque, o chavismo está se expandindo para novos setores, a juventude, os mais jovens, que estão apenas começando a entender do que se trata o mundo. Geopolítica. Quem quer dominar, quem quer abusar. E eles entendem a importância de ser independente. Eles estão realmente, como podemos dizer, indignados com o que isso significa. Bombas caindo sobre o seu país, sobre o seu território, matando o seu povo. E estão estendendo as mãos. Eles querem se aproximar da Revolução Bolivariana. Querem ser nossos amigos. Querem fazer parte da Revolução. Posso dizer que a popularidade do presidente Maduro e do governo venezuelano é muito maior hoje do que era, não sei, no dia 31 de dezembro. Então isso é algo, estamos nos unindo ainda mais do que eu imaginava que aconteceria. Tenho familiares que nunca apoiaram o governo ou a revolução, e eles me ligaram dizendo, Jorge, o que eu tenho que fazer? Onde está minha arma? Como eu defendo meu povo? Para onde eu vou ir numa manifestação para apoiar o presidente Maduro? Até eles dizem que sentem falta do presidente Maduro. Antes não gostavam dele, mas agora sentem falta dele. Bem, em uma entrevista anterior ao The Grey Zone, você descreveu como a inteligência dos Estados Unidos tentou recrutá-lo e como você os repudiou. Você obviamente permaneceu leal. Eu conheci um funcionário em Caracas que me contou que durante a tentativa dos Estados Unidos de recrutá-lo, sua família dentro dos Estados Unidos foi ameaçada. Soou muito intimidante o que aconteceu. Ele permaneceu leal. Mas agora, diante do que ocorreu com essa operação, na qual o chefe de Estado, Nicolás Maduro, foi sequestrado tão rapidamente, há muitas teorias na internet sobre a possibilidade de Maduro ter sido traído. Elas estão começando a se espalhar pela mídia tradicional, dizendo que ele foi traído pela liderança venezuelana ou que oficiais militares venezuelanos teriam sido recrutados antecipadamente pela inteligência dos Estados Unidos e essencialmente instruídos a não reagir. Quero ouvir sua resposta a essas teorias, que estão ganhando tanta força neste momento. É obviamente apenas especulação, mas deixo o espaço aberto para que você esclareça os fatos. Give you the floor to set the record straight. É uma campanha de intriga psicológica. É tudo especulação. Não tenho ideia. Não há sinal de traição em nenhum setor do Estado ou de qualquer setor do chavismo, nem entre os militares, nem entre os políticos. Todos estão unidos. Acredito que o que o governo, a administração dos Estados Unidos fez também foi tentar. É outro tipo de guerra, uma guerra psicológica. E a única forma de estarmos em apuros na Venezuela neste momento
seria se houvesse uma divisão no chavismo. Não vejo chance de isso acontecer. I see no chance for that to happen. I have spoken to all the military, the generals. Conversei com todos os militares, os generais, os majores generais, e todos estão muito claros de que estamos do lado certo da história, de que vamos defender nossa pátria e nossa soberania, aconteça o que acontecer. Acho importante que o mundo saiba que há unidade na Venezuela. Não apenas insisto dentro do chavismo, o povo venezuelano nesse momento está unido e acredita que fomos atacados por uma potência estrangeira, que isso foi absolutamente ilegal, que o presidente da Venezuela é Nicolás Maduro Moros e que ele deve retornar. Todas essas teorias da conspiração, todas essas chamadas ideias conspiranoicas são pura especulação e mentira. Estão completamente fora de lugar neste momento. Você esteve na linha de frente do movimento chavista, mesmo antes de ser ministro das Relações Exteriores, e agora conhece de perto todos os líderes importantes da Venezuela. Melhor do que a mídia dos Estados Unidos os conhece. A mídia norte-americana está agora focada em Delcy Rodríguez, e ela tem sido retratada, por exemplo, pelo New York Times, como uma espécie de moderada, alguém mais disposta a negociar do que Nicolás Maduro. Donald Trump disse, ela fará tudo o que quisermos. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas quero ouvir sua perspectiva. Como você descreveria a visão política de Delcy Rodríguez? Onde ela se encaixa dentro do panteão da liderança chavista? Quem é Delcy Rodríguez? I must say she's the most important. Devo dizer que ela é a mulher líder mais importante da Revolução Venezuelana. Ela é profundamente patriótica. Você conhece a história do pai dela. Ele foi morto pela CIA em uma prisão venezuelana. Ele era um líder de esquerda da classe trabalhadora nos anos 1970. Portanto, ela é absolutamente leal ao pai, à sua história, à Revolução Venezuelana, à história da Venezuela. E acredito que ela é uma das mulheres mais corajosas que já conheci. Quando foi ministra das Relações Exteriores, tinha 9 vice-ministros. 9 vice-ministros, e todos eram homens. 9 deputy ministers, 9 vice ministers, who were men, or they were all gentlemen, and 1 woman. Eram todos cavalheiros, e uma mulher. Quando entrei numa reunião e vi uma mulher entre 9 vice-ministros, eu disse, eles ainda não conseguem descobrir quem mais colocar, porque ela vale pelo menos por 10 homens. Ela é realmente uma mulher muito corajosa, e acredito que será absolutamente leal ao presidente Chávez, ao presidente Maduro, ao povo venezuelano. Mas precisamos entender as circunstâncias. Nosso presidente e sua esposa estão sequestrados. Ele nasceu campers, leu match, elas podiam depois 6 anos, qualquer por hatzicht. Assassinated, no? Anything can happen. The President Trump with his O presidente Trump, como era natural que dissesse, afirmou, podemos fazer um segundo ataque, e será um grande ataque. Vamos matar e destruir o país. Essas são as nossas circunstâncias. Houve um escritor e filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que disse, o homem é ele mesmo e suas circunstâncias. Então Delcy é ela mesma e suas circunstâncias. E nós entendemos as circunstâncias dela. O povo da Venezuela sabe o que ela está enfrentando. E sabemos que ela fará o possível para defender nossa soberania e trazer de volta o presidente Maduro e Cilia Flores. Bem, quero falar sobre as ameaças de Trump em um momento, mas a presidente interina Delcy Rodríguez, se posso chamá-la assim, criou várias comissões para trazer Nicolás Maduro e sua primeira-dama sequestrada, Cilia Flores, de volta à Venezuela. Houve protestos em massa pedindo o retorno deles. Rodríguez prometeu trazer Maduro e Flores de volta. Qual é o plano nesse sentido? Qual é o plano para trazer Nicolás Maduro e Cilia Flores de volta à Venezuela? Nicolás Maduro and Cilia Flores back to Venezuela. Well, that's a main objective. Bem, esse é o principal objetivo de Delcy, que é a presidente em exercício no momento. Estamos absolutamente convencidos de que todas essas acusações e a denúncia contra o presidente Maduro e sua esposa são inventadas.
Há uma equipe jurídica que Delcy e nosso governo escolheram e estamos em contato com eles. Eles vão defender o presidente Maduro, mesmo sendo um julgamento ilegal. Eles vão defendê-lo dentro do sistema jurídico dos Estados Unidos. Tudo está sendo discutido e acordado conosco. É uma questão importante, porque se houver qualquer justiça no sistema jurídico norte-americano, o presidente Maduro deve ser libertado na próxima audiência. Ele tem imunidade. É chefe de Estado. O chamado cartel dos filhos não existe. É tudo falso. São mentiras. Mas vamos ver o que acontece. O principal objetivo do governo chavista neste momento não é apenas governar o país, como estamos fazendo, mas também trazer o presidente Maduro e sua esposa de volta à Venezuela. Você ou alguém do governo teve contato com o presidente ou com a primeira-dama? E em caso afirmativo, pode nos contar algo sobre o estado mental ou a condição física deles, já que foi noticiado que Cília Flores ficou ferida e com hematomas durante a operação violenta que resultou em seu sequestro. Não tenho certeza de que. Acredito que não houve conversas diretas com eles, mas houve contato por meio da equipe de defesa legal, através dos advogados. Você viu o presidente Maduro quando ele estava desejando boa noite e feliz ano novo? Até mesmo na audiência, ele foi muito enfático e mostrou sua força e sua personalidade ali. Então ele está em ótima forma, mental e fisicamente. Ele sabe que está enfrentando uma situação injusta, um julgamento injusto. Como ele disse, é um prisioneiro de guerra e vai apresentar sua defesa. Tenho certeza, Max, assim como aconteceu com Alex Saab, que o presidente Maduro e sua esposa voltarão à Venezuela. Nós os veremos de volta em casa o mais rápido possível. Trump anunciou Stephen Miller como um dos tipos de vice-reis que pretende usar para controlar a economia da Venezuela ou administrar a ocupação à distância. Trump também fez várias exigências públicas para que a Venezuela corte laços com a Rússia, a China, Cuba e o Irã, expulsando-os do país e permita que os Estados Unidos controlem a indústria de petróleo venezuelana. Qual é a resposta do governo venezuelano a essas exigências claramente muito onerosas? Sim, eu acredito que o presidente Trump tem muito medo do mundo multipolar que nasceu e que já existe. Ele está em vigor. O presidente Chávez, o comandante Chávez e o presidente Maduro têm sido líderes desse novo mundo que surgiu. E nós sempre teremos boas relações com essas grandes potências, com a China e com a Rússia. Mas neste momento, temos circunstâncias que precisamos avaliar. Nosso petróleo foi confiscado. Os petroleiros foram apreendidos ilegalmente. É tudo bárbaro. É algo que, acredito que, até meu filho, que tem 7 anos, quando eu contei a ele o que estava acontecendo, quando ele viu que uma bomba caiu perto de onde estávamos no último sábado, e quando expliquei a situação, ele disse: como isso pode acontecer? Como podem sequestrar um presidente? Como podem jogar bombas e matar pessoas se não fizemos nada contra aquele país? Então, nessa situação, precisamos avaliar cada passo que damos e cada passo que a revolução e o governo dão para preservar boas relações com todos os países do mundo, mas também para manter uma boa relação com os Estados Unidos, sempre respeitando a soberania venezuelana. Você participou de muitas negociações com os Estados Unidos há cerca de um ano. O enviado de Trump, Rick Grenell, esteve em Caracas, acredito eu, negociando diretamente com Nicolás Maduro sobre a licença de perfuração da Chevron. E agora parece que as negociações desabaram, ou talvez tenham sido interrompidas por essa incursão militar. Também vimos os Estados Unidos encerrarem as negociações com o Irã ao apoiar o ataque de Israel contra aquele país. Isso me completamente provocado. Como isso afeta a sua visão e a do governo venezuelano sobre os Gulf Stream? É possível negociar com eles de boa fé?
Can they be negotiated with in good faith? I think that we have a chance. The United States, Venezuela, Acho que temos uma chance, não apenas a Venezuela, mas toda a América Latina, de construir um novo tipo de negociação com os Estados Unidos. Acredito que podemos nos respeitar quando nos sentamos à mesa para discutir certos temas, não por meio de métodos bárbaros ou de guerras contra os povos de nossos países, mas sentando-nos de forma pragmática, ainda que com princípios. Cada um de nossos países tem seus próprios princípios e devemos tentar chegar a acordos e respeitá-los. Não é fácil confiar nos Estados Unidos, e não apenas durante o governo Trump. Historicamente é difícil porque eles nunca cumprem. Mas mesmo assim, acredito que essas circunstâncias difíceis nos dão uma oportunidade de tentar civilizar nossas relações com os Estados Unidos. The relations with the United States and we need our circumstances also. E precisamos que nossas circunstâncias também nos levem a sentar e tentar convencer os Estados Unidos, como o presidente Maduro já disse 1 milhão de vezes, de que gostaríamos de ter uma boa relação com os Estados Unidos, de que gostaríamos de vender mais petróleo para eles, é claro, pagando mais pelo petróleo a preços de mercado, de que gostaríamos que os Estados Unidos investissem na mineração, de que gostaríamos que investissem na economia venezuelana, mas respeitando nosso marco legal e o direito internacional. Portanto, acredito que temos outra chance e esperamos que os Estados Unidos entendam isso, apesar do que fizeram. Acho que temos uma oportunidade, uma janela, para sentar e fazer acordos que ambos possamos respeitar. To sit down and make agreements that we can both respect. Presidents Chavez and Maduro gave several. Os presidentes Chávez e Maduro fizeram vários discursos voltados a explicar ao povo venezuelano qual era o significado da Revolução Bolivariana. Penso no discurso de Chávez, de 2012, Golpe de Timón, como um daqueles que convocavam uma renovação do socialismo. O que você diria que é o significado da Revolução Bolivariana hoje, após o sequestro do presidente Maduro? Pelo que a Venezuela está lutando? Of President Maduro, what is Venezuela fighting for? Well, we have a historical Bem, temos um histórico de confrontos. A nossa é uma região que tem estado em disputa. Temos a doutrina Monroe, dos Estados Unidos, e temos a doutrina bolivariana, da América do Sul. Acreditamos que os povos e países da América Latina e do Caribe devem ser independentes, que devemos nos unir em um processo de integração e que podemos estabelecer um diálogo civilizado com outras potências do mundo, incluindo os Estados Unidos. Mas a doutrina Monroe e o novo corolário de Trump, recentemente adicionado à doutrina de segurança dos Estados Unidos, parte do princípio de que pertencemos aos Estados Unidos. Eles querem anexar nossas economias, nossas forças militares, nosso sistema cultural, mas isso não vai acontecer. Essa disputa pode ser eterna. Somos muito bolivarianos. We are very Bolivarians. We believe that we have to be independent. Acreditamos que precisamos ser independentes e esperamos que os Estados Unidos entendam que precisam estabelecer um novo tipo de relação com a América Latina e o Caribe. Podemos compartilhar, nos termos definidos pela economia global e pelo sistema de comércio, nossa riqueza e nossos recursos naturais, mas não impondo governos, anexando países, bombardeando países ou controlando países. Esse não é o caminho. Isso não vai acontecer. Essa não é a maneira certa de fazer as coisas. Estamos nesse confronto há 200 anos. Provavelmente vai durar mais algumas décadas, mas em algum momento isso será resolvido. E tenho certeza de que Bolívar vai prevalecer, e Monroe não vai vencer essa batalha. Donald Trump has threatened, as you said, Donald Trump ameaçou, como você disse, atacar novamente se o governo da Venezuela não atender às suas exigências. O que as Forças Armadas e o povo da Venezuela podem fazer para evitar essa possibilidade? E qual é o plano estratégico do seu ponto de vista? What is the strategic plan from your point of view? First of all, the most important. Antes de tudo, a consequência mais importante desse ataque é que a Venezuela está em paz. Tudo está calmo, e esse é um desafio para nós.
Manter não apenas o controle, mas também a paz, a economia, a produção, as classes trabalhadoras, as universidades, os empregos, tudo funcionando normalmente. É isso que estamos tentando preservar. A resposta do povo venezuelano demonstrou um nível muito alto de consciência sobre o que está acontecendo neste momento. Em segundo lugar, precisamos deixar claro, primeiro para o nosso povo e depois para o mundo, que estamos no comando, que somos nós que estamos governando o país. Temos um governo que foi eleito. O presidente não está aqui agora. Ele vai voltar. Por enquanto, estamos com a presidente Delcy Rodrigues como presidente interina. Continuamos com nossos planos, com nossa ideologia e defendendo a soberania venezuelana. Esse é o segundo desafio. E o outro desafio é que precisamos trazer de volta o presidente Maduro, porque ele é o presidente. Faremos o nosso melhor para cumprir cada um desses desafios e objetivos que estabelecemos. Jorge Arreaza, muito obrigado por se juntar a nós no The Grey Zone. Obrigado, Max. Espero que possamos ter outra entrevista em breve e que as coisas estejam melhores, não apenas na Venezuela, mas em todo o mundo. E que a pretensão hegemônica dos Estados Unidos pare, faça uma pausa e entenda que surgiu um novo mundo, e que é preciso respeitar o mundo e os povos quando eles realizam uma mudança tão revolucionária no sistema internacional. Com certeza. Nos veremos aqui novamente em breve. Mais uma vez, muito obrigado.